Olá, pessoal. Hoje a gente veio falar sobre comunicação, a importância da comunicação no meio corporativo, a importância da comunicação entre você, que é gestor, e a sua equipe. Andréia, você quer falar um pouquinho aqui sobre comunicação? Eu quero sim. E tudo bem? Tudo bem Tudo bom? com todo mundo aí que está assistindo a gente? Nós pontuamos, né? Nós da Next One, né, Ri, pontuamos a comunicação como um dos pontos mais importantes de um gestor. Se ocorre ruído na sua comunicação, acabou, gente. Não vai ter a entrega desejada. Então, a gente defende aqui algumas formas de comunicação, né, Rick? Que nós comentamos aqui, como que você passa para o seu liderado? De que forma que você passa uma atividade para o seu liderado? Será que ele entendeu? Como você se certifica se ele entendeu ou se ele não entendeu, né? Então, a gente traz um exemplo aqui bem bacana. Quando você passa alguma informação ou uma atividade para o seu colaborador, questione ele se ele entendeu e faça-o repetir. Fulano, eu preciso que você faça isso, isso e isso. Ok, André, eu vou fazer. Fala para mim, então, como que você vai me entregar isso? De uma forma leve, né, Ri? A gente pode questioná-lo. Não É, falar, repete o que eu acabei de falar, não é isso. Mas sim de uma forma leve, para que você, gestor, entenda se ele entendeu o que você precisa. não precisa ser né, igual a gente falou no último vídeo, não precisa você ser um robô, né? Você pegar a cartilha do gestor padrão e não, se solta. Você está lidando com pessoas, né? Primeiro de tudo, você está lidando com pessoas. Então, acho que a questão é, você terminou de dar uma atividade para ele, dar um plano de trabalho para ele, e aí falar, fulano, você entendeu? Ficou alguma dúvida, tal? Vamos passar de novo os pontos? Fala para mim o que você entendeu, o que você tem que fazer hoje. E aí, quando ele faz isso, você pode encontrar alguns gaps, que você não falou tudo que você deveria ter falado, ou que ele não entendeu o que você falou, ou pode ser uma confusão total. Você não falou e ele não entendeu, e aí para tudo, puxa o freio de mão, vamos de novo, volta para a prancheta e vamos de novo passar por os itens que você quer passar para ele, para que ele desenvolva. Né? Tem que ser um bate-papo descontraído, não pode ser algo pesado. A comunicação ela tem que ser descontraída, né? Não pode ser algo pesado. E quando a gente pergunta, né, para a pessoa de que forma que você vai fazer, como que você vai me entregar isso, e ela começa a falar, você dá oportunidade para a sua comunicação melhorar também, Sim, porque a comunicação, ela parte de quem fala, de quem comunica. Então, a exato. gente sempre tem que estar ciente disso, olha só, eu estou falando, então sou eu que estou comunicando. Se o outro não entendeu, eu tenho que dar oportunidade para ele de entender, de explicar, né? Eu até fazendo uma adenda aqui, que a gente escuta muito líder, né, muito gestor em reuniões e tal, falando, metendo o pau na equipe, porque fulano é assim, ciclano é assim, a equipe não faz assim. Gente, vamos nos conscientizar, gestores, prestem atenção nisso. Vamos nos conscientizar que quando a gente está falando mal da nossa equipe, a gente está falando mal de nós mesmos. Né? Eu tenho exemplo aqui de empresa que tem aquelas premiações, né, de meritocracia, e na equipe desse gestor, às vezes, o gestor se cresce falando, na minha equipe eu não dei o prêmio para ninguém. Isso é péssimo, É gente. péssimo. Porque você, gestor, que não comunicou, que não desenvolveu essas pessoas. Então, pensa nisso, não fale mal do seu time, desenvolva o seu time. E uma das ferramentas para desenvolver o seu time é a comunicação. Não, é verdade. Isso que você falou é bem interessante no ponto, né, que às vezes eu vou, comunico, acho que dei a minha mensagem e aí a pessoa não entendeu e aí eu tenho que fazer o quê? Muitos gestores eu já vi isso acontecendo. Ele volta e fala da mesma forma. Putz, não, esse caminho não funcionou. Você tem que pegar uma outra forma de passar a mensagem para a pessoa. Você tem que procurar um outro jeito de comunicar o que você precisa.
né? É Então, aquela história, né, Gui? Quer resultado diferente, faça faz diferente, diferente, né? né? Então, às vezes, ele fica ali repetindo o mesmo modelo, não está funcionando, vai por um outro caminho. E um outro ponto importante que você falou é essa questão que, às vezes, o gestor está falando mal da equipe, quando ele está falando mal da equipe para um outro gestor, ele também está fazendo uma comunicação. Muitos não se tocam disso. Ele também está fazendo uma comunicação. O que ele está comunicando para o gestor do lado, ali, para o gestor da outra equipe? Olha, a minha equipe não performa bem, eu não consigo passar as minhas mensagens, e no final de contas, o que o gestor vai pensar de você? Putz, o cara é fraco, De né? forma subliminar, você está Subliminar. passando uma comunicação que você é incompetente. É, É isso. porque o tempo todo a gente está comunicando no jeito de falar, no jeito de andar, no jeito de se vestir, né? No jeito de escrever um e-mail, no jeito de gravar um vídeo, a gente está o tempo todo se comunicando, né? Então, a comunicação, ela não é só a fala, tem todo um monte de coisas, aí, um monte de formas que a gente usa, sabendo ou não, para a gente se comunicar, né? Então, essa questão aqui que você colocou é bem importante, assim, para a gente, vou falar mal da minha equipe? Não vou, porque o que eu estou comunicando para o meu superior e para os meus pares? Exatamente, exatamente. E até trazendo aqui, como a gente fala, né, nós da Next One, a gente gosta muito de tangibilizar. Então, eu gosto de trazer exemplos, às vezes bons, às vezes ruins, e ao longo aí da minha jornada corporativa, eu tive muitos liderados em diversos segmentos, eu passei por muitas empresas já no mundo corporativo e já fui muito liderada, né? Já tive muitos gestores. E aí eu quero até pontuar aqui um exemplo ruim que eu tive de um gestor. Gente, a gente erra, nós somos pessoas, e na situação de gestor, nós podemos errar, nós temos que Sim, nos permitir isso, porque se a gente aceitar, a gente conserta, se a gente não aceitar, a gente não conserta, né? verdade. E esse gestor que eu tive em uma das empresas na qual eu passei, ele acabou esquecendo de enviar a meta para os liderados dele, que no caso uma delas era eu. E aí nós reclamamos que nós não tínhamos a meta e já estávamos para lá da metade do mês e tal, e esse gestor acabou falando que ele enviou. E ele não havia enviado, né? Porque todos nós ali estávamos vendo que não tinha recebido a meta. O que esse gestor fez? Ao invés, gente, de se desculpar, falar, gente, me perdoa, na correria, eu acabei esquecendo de enviar a meta, estou enviando agora. Isso é uma forma de comunicação, tá, gente? Sim. Por quê? Quando você pede desculpas e fala, comi bola, né? Errei. Gente, pé aqui, errei. Eu estou mandando, vou mandar agora essa meta para vocês. Me perdoem, na correria acabei não enviando para vocês. Acabou. O que o teu liderado sente por você? Confiança, porque ele vai falar: caramba, olha só, ela não enviou, pediu desculpa e já está enviando agora que a gente reclamou. Mas esse exemplo ruim que eu tive foi tão ruim, gente, que essa pessoa teimou que havia enviado, foi lá, enviou o e-mail para nós, colocando reenviando e cortou o e-mail na parte de cima. Qual foi a comunicação que essa gestora fez? Péssima, né? Falta de confiança, acabou. Ali houve uma ruptura de confiança, porque a gente viu que não tinha sido enviado, ela teimou e ainda teve uma ação ruim, né, que foi um corte de e-mail e tal. Então, isso é uma forma de comunicação. É na comunicação que a gente cria elos, né, que a gente Exato, cria a confiança. exato. Você quer falar de algum exemplo, Ri? Não, eu queria trazer um exemplo positivo. Eu tive um cenário muito parecido com o seu, onde eu fui fortemente cobrado de uma atividade que não havia sido passado para mim. E no momento que eu recebi essa cobrança, né, do meu gestor, eu falei, olha, eu não sei do que você está falando, eu não recebi essa atividade. Ele, putz, não passei para você? Eu falei, não me passou.
me perdoe, na minha correria, no meu dia a dia, eu achei que eu tinha passado essa atividade para você, eu te peço perdão de ter te cobrado tão fortemente que esse é um assunto urgente, tal, tal, tal. E aí criou aquela conexão. Aí eu engajei, falei, putz, olha que cara da hora. Ele errou e pediu desculpa. O que que eu fiz? Me organizei para atender assim imediatamente aquilo que ele estava me pedindo, E né? o que que aconteceu com isso? Você foi criando uma relação de De co- maior confiança, mais de maior confiança, confiança. Exatamente. mais engajar. Então é legal aqui, né, Ri, a gente falar para gestores que gestores, nós erramos. Nós também erramos, afinal de contas, nós somos pessoas. Nós temos nossos erros. A forma, o problema não é o problema, não é o erro. É a forma com que você trata esse Exatamente. erro. Faz toda a diferença. Isso que você falou é, é um ponto muito importante, porque, vamos lá, a gente está falando de comunicação. Olha que legal, aqui trazer um insight para todo mundo. Você, gestor, presta atenção nisso. Quando você tem um comportamento desse que a Andrea relatou, ou tem um comportamento desse que eu relatei, e aqui a gente trouxe um outro ponto, que é nós estamos nos comunicando o tempo todo. Então, quando você trata um problema de uma maneira trágica, né, não vai por esse caminho que a Andrea falou, não se esqueça que você está comunicando também para você mesmo, né? Tem aquela comunicação para si mesmo, né? Você não comunica só para os outros, você comunica inclusive para você. Então, quando você trata um problema como trágico, você está comunicando várias coisas para você, que você é incapaz, que você não pode, que e aí porque a gente tem o nosso self talk, assim, né? Essa nossa conversa interna, a gente tem essa conversa Sim. interna. Então, a gente tem que prestar atenção também no que nós estamos comunicando para a gente mesmo, para nós mesmos, perdão. Então, esse ponto que você colocou é muito importante também. A forma como eu lido com essa questão do problema, e o problema não é o problema é a forma como a gente se comporta. A forma como a gente se comporta é uma comunicação que a gente faz para nós mesmos. Com certeza. E essa parte, né, tão crucial para um gestor, que é a comunicação, faz uma reflexão, como eu estou falando com o meu time. O meu time, mais uma vez, né, Ri, até falando aqui do Teambook, o Teambook, ele traz essa visão, esse mapa de calor para você, né, porque se o seu time está ali no vermelhinho, muito no amarelo, começa a pensar, poxa, será que eu estou comunicando bem para o meu time? O Teambook, gente, para quem não conhece, é a nossa ferramenta aqui de gestão, Perfeito. tá? Que é uma ferramenta top. Se depois o Ricardo até quiser falar um pouquinho do Teambook, é sensacional. Eu falo que todo gestor deveria ter essa ferramenta na mão. Porque até na hora da comunicação, o Teambook, ele te traz o mapa de calor ali. Poxa, se meu time está quase todo no vermelhinho ou no amarelo, será que eu estou comunicando bem? Quer ver? Vou te trazer um exemplo, Ri. Tem muitos gestores que, quando vão comunicar, vão passar alguma coisa para o seu time, costumam falar trechos em inglês, né? Existem algumas frasezinhas em inglês. E, gente, o mundo corporativo, ele tem disso, né? Tem muita Tem muito frase, disso, tem muito tem disso. muito do inglês. E é sensacional, acho top. Mas o seu time, tem times que falam inglês, então esses, ok, entendem tudo, mas tem muita gente, tem muito colaborador aí que não entende. Eu já vi situação de ter colaborador com o celular na mão, pesquisando o que significava aquela frase em inglês que o gestor falou. Gente, cuidado com esses termos em inglês. Muito cuidado. Se certifiquem que o seu colaborador está entendendo, porque se ele não entendeu, ele se sente intimidado de te perguntar o que significa isso, porque imagine, no meio de todo mundo, o que significa a frase tal que você acabou de falar? Muita gente não fala. E é onde, gente, tem ruído na comunicação. É onde você não consegue passar o que você precisa passar.
Não, e esse ponto que você falou é que vamos prestar bem atenção na fala da Andréia, que é o seguinte, se você... A gente não está falando assim, não fale em termos em inglês, porque às vezes é uma coisa do teu dia a dia, da tua equipe, tudo bem, né? O que a Andréia está falando, só se não ficou claro aqui, eu estou só deixando mais claro esse ponto, o que a Andréia está falando é que se você está num time que as pessoas não falam inglês, não é cultura da empresa se falar inglês e usar esses tipos de aforismos de uma língua estrangeira. Putz, cara, não faz isso, não usa isso, para, sei lá, por uma questão de arrogância, para se parecer superior e aí ter mais credibilidade do time, você não vai ter isso. Porque é o que a Andrea falou, olha só que coisa interessante. Se eu estou lá falando timeline, um monte de coisa, e aí o que acontece? A pessoa da tua equipe não entendeu, então ela para de ouvir o que você está comunicando para tentar entender aquele ponto, só que você continua passando, ela perdeu. Quando ela entendeu aquele ponto, volta a prestar atenção, você já está num outro momento, e ela perdeu, tem um hiato grande aqui, uma perda de comunicação que, putz, depois não dá para chegar no final e falar, não, vocês entenderam tudo? Então, toma cuidado com isso. Nós não estamos falando, não use. Tome cuidado. Pô, a sua equipe não fala inglês. Não é cultura da equipe, não é uma equipe que tem que interagir com fornecedores estrangeiros ou com vendors estrangeiros. Não, então, putz, não fala inglês. Fica e tomar cuidado, né, Ri? Tomar cuidado, porque eu já pontuei isso uma vez que eu estava dando um treinamento para um gestor, e ele me falou, não, mas eu tenho uma equipe sênior. E eu pontuei exatamente porque os colaboradores dele haviam me dito que tinham coisas que eles não entendiam, porque ele falava termos em inglês. Quando eu fui dar o feedback para ele, pontuar, ele falou, não, mas eu tenho um time sênior, e eles super entendem. Então, cuidado, porque às vezes, eu estou trazendo esse exemplo aqui, porque às vezes você, gestor, acredita que o seu time entende, mas você não sabe que, na realidade, ele não verbalizou, às vezes por vergonha, timidez, não sei, ele não verbalizou que ele não entende. Então, tenta, de uma forma delicada, aí, se certificar se, de fato, quando você passa esses termos em inglês, se as pessoas entendem. É verdade. E esse é um ponto que pega muito. E é uma auto-observação, porque, por exemplo, eu trabalho numa equipe que tem muito disso. E aqui no vídeo mesmo, se vocês forem ver, eu soltei algumas palavras em inglês. Então, isso é uma coisa que tem que ficar se monitorando, porque a gente tem que ter uma comunicação assertiva. É bom até você falar, Ri. É bom até você explicar o que é self-talk. Você falou self-talk. Eu falei self-talk. Self-talk é aquela conversa que você tem dentro de você mesmo. É aquela vozinha ali que fica falando com você, que às vezes fala, puxa, não foi legal do jeito que o meu gestor falou comigo, então agora eu vou ficar magoado, Perfeito. Ou vou ficar bravo. Eu usei alguns termos aqui e é muito sem querer, porque na equipe que eu trabalho, na empresa que eu trabalho, isso é muito comum. É muito comum. Não em todas as equipes, mas, por exemplo, na equipe que eu trabalho, a gente tem que ligar para fornecedores fora do Brasil, a gente tem que fazer reunião com pessoas que são da língua inglesa, então isso acaba ficando muito forte na nossa equipe. Por exemplo, tem uma outra equipe do lado, que é da mesma superintendência, uma outra gerência, que ela não tem esse contato com fornecedores fora do Brasil. Esse hábito. E aí, colocar esse tipo de comunicação, de mecanismos de comunicação dentro de uma reunião, não vai funcionar bem, porque pode acontecer olha só que peso, pode acontecer de eu estar lá falando um monte de coisa em inglês e essa equipe não está habituada com isso, vão parar para tentar, na melhor das hipóteses, o cara vai parar para tentar buscar o significado da palavra para poder se conectar na comunicação. E tem outras que vai falar, pô, mano, você está falando em inglês, eu não estou entendendo nada, já travou, aquela pessoa então aquela pessoa daquele ponto para frente não assimila mais nada e fica aqui de novo a questão da comunicação prejudicada, né? Então a comunicação é de fato algo nevrálgico, muito, muito, muito importante. Para tudo na vida, né, André? Exatamente. Para tudo na vida. Então, acho que esse nosso bate-papo aqui, né, Ri, foi para trazer aí, para você, gestor que está nos assistindo, fazer uma autorreflexão, né, e pensar, poxa, como está
a minha comunicação? Como que eu comunico falando? Como que eu comunico andando? Como que eu comunico gesticulando? Como que eu comunico por e-mail, WhatsApp, chat, enfim? Está bacana? Questione as pessoas do seu time. Por exemplo, o Ricardo, ele está habituado a falar esses termos em inglês, mas nunca é demais certificar, né, Ri? Você Sim. entendeu? Você entendeu? Eu falei o termo tal, tá bacana para você? Não tem problema nenhum a gente se certificar. Quanto mais claro, quanto mais objetivo nós formos, melhor para o andamento da nossa equipe. Muito, Tá muito certo, top. pessoal? Muito top. Acho que foi bem legal esse bate-papo. E aqui também, né? Esclarecedor, né? Esclarecedor. E nós também aqui estamos treinando, melhorando, evoluindo a nossa comunicação, Sempre, né? sempre. E acho que foi bacana. Acho que Cuidado foi bem... com a comunicação, nem existe aquele livro de comunicação não violenta, isso é Sim, importantíssimo, tá, sim, sim, gente? sim. Porque tem toda uma construção na comunicação, né? O que eu quero Sim. falar, como eu vou falar, como o outro vai entender, isso tudo faz parte do escopo de responsabilidade de quem está comunicando. Mais uma vez, né? O problema não é o que você fala, mas é o O como, como. O né? como é problemático. Bem legal. Então, acho que foi isso o nosso bate-papo. Vamos deixar aí nosso canal aberto, né? Para o pessoal participar e mandar mensagens para a gente. Nós estamos abertos aqui na Next One para qualquer dúvida, sugestão que vocês tenham. Tá certo, gente? Foi um prazer, Ri, de novo aqui Muito conversar legal. com você. Muito legal. Acho que é super produtivo esse tipo de iniciativa que a gente faz para nós mesmos e para as pessoas que seguem a Next One. Gente, não esquece de curtir e se inscrever no nosso Sim, canal. curtir e se Ajuda inscrever. bastante. Tchau, gente. Tá. Brigadão, viu? Até o próximo vídeo.